E aí, meu amigo empresário, minha amiga empresária, sejam muito bem-vindos ao meu treinamento Destrave o Crescimento da Sua Empresa e saiba quais ações priorizar para resultados exponenciais. Eu vou te dar uma dica. Tenha sempre papel e caneta na mão para você anotar ali os tópicos mais importantes, algumas ideias que surgem, alguns insights. Deixa também um documento de texto aberto no seu computador para você ir assistindo o treinamento e organizando as suas ideias. Faça um excelente proveito desse material que foi feito com muito carinho ao longo aí de quase 15 anos de experiência que eu compilei nesse treinamento. Eu sou Ravel Nava, CEO da A2Ls Comunicação e fundador do Infusão 4.0, esse ecossistema de educação corporativa para gestores, empreendedores, donos de empresas C-levels que querem se preparar melhor para ter novos resultados dentro da sua empresa. Eu vou te falar que eu tenho 35 anos de idade, desde os 16 anos eu empreendo. Eu comecei lá atrás, mexendo com o mercado internacional, é isso mesmo. Eu, na verdade, brinco com isso porque eu vendia mercadoria de São Paulo e Paraguai e foi uma grande escola para mim. O meu core business principal é justamente esse, vendas. Mas para eu poder escalar o meu negócio, a vida foi me levando para outros caminhos. Eu sou formado em comunicação, eu fundei a A2Ls, essa agência que hoje atendeu mais de 2.000 clientes e nos últimos 8 anos nós gerenciamos quase 40 milhões em verba de mídia. É isso mesmo, nós atendemos clientes no Brasil inteiro e a agência fez história por onde ela passou. O meu papel aqui hoje é entregar para vocês aquilo que eu passei muito tempo nesses últimos 15 anos, sofrendo e a duras penas para poder aprender sobre processos, sobre gestão, sobre formação de time, sobre vendas e sobre marketing. Já que você agora me conhece melhor, vamos colocar a mão na massa e vamos para a prática. Se liga no treinamento e boa sorte! Eu estou muito feliz que você entrou na nossa página, se cadastrou e vai ter acesso a essa aula, que com certeza eu posso te garantir, vai transformar os seus resultados. Eu quero deixar aqui bem claro de antemão que não tem nenhuma bala de prata. Eu não vou falar nada aqui de outro planeta. A verdade é que eu tenho dito nas minhas redes durante muito tempo, eu acredito muito, que o básico bem feito, ele dá muito certo. Então hoje, quando as pessoas me perguntam muito, Ravel, qual o hack que eu uso na internet? Como que eu vou fazer o tráfego da minha empresa? Como que eu vou fazer o tráfego do meu produto? Como eu vou me posicionar nas redes sociais? Ravel, eu quero trazer uma pessoa, um profissional de marketing para cuidar do meu negócio na minha empresa. E eu digo o seguinte, anterior a qualquer investimento que você faça, é muito importante que você tenha clareza. Porque se você não tem clareza da situação ou da fase que a sua empresa está, é bem provável que você possa tomar atitudes erradas, colocando energia no lugar errado. Bom, vamos iniciar então o nosso treinamento sobre as fases da empresa. Eu costumo dizer que às vezes a gente fica investindo energia no lugar errado e por isso os nossos resultados eles não se transformam. É muito importante você ter fixado na sua mente que existe um tempo certo para tudo na vida e assim também são dentro das empresas. Às vezes você está focando em produzir processos muito bem desenhados, sendo que o seu foco tem que ser em vender. Às vezes você está se preocupando em dividir lucro na empresa, sendo que antes você tem que ter um time de sucesso. E é exatamente nesse ponto que eu quero dizer para você. Aqui eu não vou te dar uma bala de prata, eu não vou te dar um hack de sucesso que vai encurtar o teu caminho para o sucesso, um atalho. O que eu vou te ajudar é transpor esse rio de forma diferente. Entenda uma coisa, se eu estou no momento de contratar, por que eu vou focar minhas energias 100% em vender? A vida de empresário não significa que você sai de uma fase e passa para outra e não revisita mais essa fase. As fases da empresa são períodos que a gente passa. Isso significa que você pode revisitar uma fase ou revisitar outra, porque as nossas empresas elas precisam estar em constante movimento. Contratar bem, por exemplo, é algo que a gente precisa fazer constantemente. Às vezes a empresa precisa focar muito mais em contratação do que em escalar venda, porque às vezes o que adianta é eu escalar uma venda se o processo interno não entrega um resultado muito bom. E eu sou questionado várias vezes, Ravel, como eu faço para melhorar os meus resultados? É só botar dinheiro em marketing? E às vezes não, porque justamente é necessário entender essas 4 fases que eu vou ensinar para você nesse treinamento. E vou falar mais, para cada fase eu vou te entregar um conteúdo de forma fácil, você vai conseguir aplicar ele. É só clicar no link aqui abaixo que você vai baixar todo esse material e poder utilizar nos seus negócios. Resumidamente, nós temos 4 fases na empresa. A primeira fase é a fase de sobrevivência e confirmação. A segunda fase é a fase de talentos.
A terceira fase é a parte de organização e a quarta fase é a fase de excelência. Eu vou passar uma a uma e te entregar quais são os desafios nessa fase, aonde você deve focar e quais resultados você deve esperar nessa fase. E mais, quais os erros você não cometer em cada uma dessas fases. Eu posso te afirmar que se você aplicar cada uma dessas fases, o que ela te diz sobre, os seus resultados são transformados. Confie em mim, porque eu quero dizer algo importantíssimo para você. Talvez te ensinaram que a vida de empresário era assim. Você saía de um ponto e ia até outro ponto, numa linha quase reta, só que inclinada. Só que a verdade é que nessa jornada, onde você tem as fases da empresa, às vezes o seu negócio começa a decolar, você começa a contratar pessoas boas, você começa a escrever processos e de repente o seu gerente pede conta, o mercado muda e você começa a subir de novo, de repente vem uma pandemia e você perde gente, você precisa reinventar o seu negócio, você começa a subir de novo e aí você volta e você vai para outra fase e você volta. A vida do empresário é essa vida onde você literalmente fica girando vários pratos. E aqui eu não estou dizendo que você deve viver uma vida desregulada, uma vida totalmente maluca. Para isso, é importante você identificar em qual fase a sua empresa está e em qual momento você vai aplicar energia naquele determinado foco. Para você entender então em qual fase a sua empresa está, é necessário você passar por um raio-x. Existe um material que está nesse link aqui abaixo que se chama Raio-X da Empresa. Baixa ele e você vai responder dentro de cada pergunta que eu coloquei apenas uma opção. Então várias perguntas estão aqui e você vai responder ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. Não é a A e a B, e sim ou uma ou outra. É apenas uma opção. Então, sua empresa, em relação ao lucro, já se percebe A, B, C ou D. Você vai responder todo esse questionário. Ele é muito importante para que a gente dê seguimento nesse treinamento e você possa, primeiramente, identificar em qual fase a sua empresa está. Identificando qual fase a sua empresa está, você começa a ter clareza do que é prioridade dentro do seu negócio. Depois que você entender e responder sobre o raio-x da empresa, você vai ter o seu gabarito, onde você vai responder a questão 1, 2, 3, qual foi a letra que você marcou. Então, exemplo, na questão 1, você marcou A. A significa que você está na fase 3. Na questão 2, você marcou a letra C, significa que na questão 2 você está na fase 3, porque a letra C representa a fase 3. E ao final desse material, você vai ter o resultado, onde você vai somar quantas fases 1, quantas fases 2, quantas fases 3 e quantas fases 4 você encontrou. Então, exemplo, total de fase 1, deu 4 respostas fase 1. Total de fase 2, deram 5 respostas fase 2. Dessas aqui somar maior quantidade de respostas na mesma fase, significa que você está nessa determinada fase. E aí sim, a gente começa a identificar qual fase o seu negócio está. Você acaba de passar por um raio-x e aí daqui para frente eu vou explicar fase a fase para você entender aonde você vai investir energia. Agora eu vou te falar que mais importante que velocidade é direção. Não adianta nada você estar na direção errada e acelerando cada vez mais, porque quando você faz isso, você está indo pelo caminho errado e você está se distanciando daquilo que você tem como foco. Então, nesse momento, eu estou colocando direção para que depois do treinamento você ponha velocidade com todos os processos e todas as atividades que eu vou te passar aqui. Costuma-se dizer que, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar está valendo. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, nós como empresários, a gente entra dentro dessa máquina de todo dia estar envolvido com alguma demanda e a gente entra dentro de uma caixa que a gente entra no automático. E esse automático tira a gente daquilo que é o mais importante que a gente precisa fazer, que é ser pessoas estratégicas dentro da nossa empresa. Quando a gente mergulha demais no operacional, a gente acaba não tendo tempo e nem visão para trabalhar sobre as estratégias. Então, nessa primeira fase, eu quero trazer clareza para você entender aonde deve estar o seu foco. Nessa fase de sobrevivência, aonde você deve focar 100% das suas energias? Nas vendas e em gerar caixa. Então, para você tomar a decisão, tome a decisão e coloque a energia no lugar certo. Vendas e geração de caixa.
é a hora de você ter foco total em botar dinheiro dentro da casa. E qual é o pilar que você deve focar nessa primeira fase? No resultado. Então, no final do mês, você tem que apurar quanto que entrou e quanto que saiu. Esse mais com menos tem que ficar positivo, ou pelo menos começar a ficar perto do positivo. Negócio foi feito para dar lucro, não foi feito para empatar. Então, nesse momento, se o seu caixa está muito aquém do que você precisa, é a hora de você vestir a camisa da tua empresa 2 vezes e ir atrás de gerar caixa, porque o teu resultado é o que vai fazer o teu negócio sobreviver. Não adianta nesse momento você se preocupar com processos, você está se preocupando com distribuição de lucro, está se preocupando com reforma dentro da empresa. São coisas importantes? São, mas num outro momento, numa outra fase. Aqui, o importante é você botar dinheiro dentro da empresa. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: se existe uma parede, eu estou empurrando essa parede, ela não sai do lugar, existe algo errado. Esse algo errado sou eu, que estou empurrando algo que não se mexe, que não se move. Eu tenho que correr para o outro lado. Então, essa clareza das fases da empresa é justamente para que você possa entender qual é o objetivo dessa fase, aonde você deve ter foco e qual que é o pilar que você deve ter como premissa. Nesse caso, é resultado. E quais são os erros que as pessoas mais cometem quando estão nessa primeira fase? Querer documentar processos, sendo que a energia tem que ser em vender. É importante você documentar processo? É importantíssimo. Mas mais importante do que o teu processo é você botar dinheiro no caixa, porque você está na fase de sobrevivência. Contratar de qualquer forma e não acompanhar o time comercial. Já ouviu falar em delegar? É delegar e não delargar. Nesse momento é muito importante você focar em também poder contratar com qualidade, porque um funcionário que ele entra e ele sai com 1 mês, 2 meses, ele custa muito caro para a empresa por conta da curva de aprendizagem. Você precisa treinar essa pessoa, você precisa acompanhar essa pessoa, você precisa entender o dia a dia dela. Ou se você não é a pessoa que está diretamente com ela, ou o teu gestor está diretamente com ela. Não contrate de qualquer forma. Quem dirá? O seu time comercial, porque é nesse momento da geração de caixa que o seu time comercial precisa estar muito alinhado com você. O que eu quero te dizer? Que você vai ter que andar páreo juntamente com o teu time para vocês gerarem caixa o quanto antes e com saúde para o negócio. Terceiro ponto, que as pessoas erram muito, ter um prolabore e retiradas altas. Olha, não adianta. Prolabore é diferente de distribuição de lucro, são coisas totalmente distintas. Eu quero falar para você, basicamente funciona da seguinte maneira. A pergunta que você deve responder para o teu prolabore é: quanto custa um executivo, quanto custa uma pessoa para executar essa função que eu faço da empresa hoje? Se você é o líder de prospecção, se você é o gestor, se você é o CEO, quanto hoje esse cara ganha no mercado? Ou quanto você pagaria para ter uma pessoa fazendo o que você faz? Esse é seu prolabore, é um salário de mercado. Distribuição de lucro é uma outra coisa. Então não adianta você querer viver uma vida que a sua PF, que a sua pessoa física, não dá conta de pagar. A empresa vai acabar pagando o pato. Entenda o seguinte, você não tem como ficar mamando num lugar onde o leite vai secar. É melhor você engordar essa vaquinha para depois você tirar mais leite dela. Entenda isso. A sua pessoa física, ela é diferente da pessoa jurídica. Não confunda as suas contas de pessoa física com as contas de pessoa jurídica e acabar utilizando o caixa da empresa para poder levar um estilo de vida. A sua empresa, ela gera ativos. A sua pessoa física, ela não gera ativos. Ou seja, você tem que fortalecer a pessoa física ou a pessoa jurídica? Inicialmente, a sua pessoa jurídica. Por quê? Porque na época de uma crise, o seu caixa está forte. Você consegue passar por essa crise. Nós vimos agora na pandemia, onde tinha um dado que mostrava, se eu não me engano, 92% das empresas no Brasil não tinham condições de passar 3 meses fechado. Passamos aos trancos e barrancos com uma dívida altíssima. O que eu estou querendo dizer para você? O seu estilo de vida não pode condenar a sua empresa. Basicamente,
é isso aqui que eu quero trazer para vocês. Levem isso como um aprendizado para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, e eu tenho certeza que o sacrifício vai valer a pena. Empresa rica, o dono, ele é pobre. Ele vive uma vida de acordo com o salário dele. Empresa milionária, o dono é rico. Empresa bilionária, o dono é milionário. O que a gente precisa entender é que o Prolabore, em nenhuma dessas fases, ele pode ser alterado porque a empresa ficou maior. O seu caixa, ele deve ter distribuição de lucros totalmente vista de uma forma diferente do teu Prolabore. Talvez nessa fase o Prolabore seja mais baixo que esse, talvez mais baixo que esse, porque as funções vão ficando diferentes. O tamanho do negócio vai ficando diferente. Um CEO que tocava uma empresa que fatura 3 milhões por ano seria um X. Um CEO que toca uma empresa que fatura 60 milhões, outro X. E uma empresa bilionária seria outro X. O Prolabore, ele acompanha um salário que seria o salário de mercado. Então, empresário, empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa bilionária, o dono é milionário. Porque na distribuição de lucro, você consegue botar mais dinheiro para dentro da sua PF. E usufrua disso. A gente trabalha, de fato, para poder viver uma vida com conforto, para dar conforto às pessoas que a gente ama, para poder ajudar outras pessoas. Então entenda que esse sacrifício de se ajustar, ele vale muito a pena. São 3 erros comuns que eu trouxe para vocês para que você não cometa nessa fase. E aí, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Dentro dessa primeira fase, que o foco deve ser vendas e que você não deve cometer aqueles 3 erros, você consegue definir como fazer a mensuração dos resultados do seu time de venda, ou até mesmo o seu, se é você que está à frente da empresa vendendo? Porque existe uma diferença entre meta de esforço e meta de vendas. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque você precisa entender que para você vender, você precisa ter um esforço. Qual é o tamanho do esforço que eu preciso para alcançar a venda que eu preciso? Então eu vou trazer uma chave poderosa para vocês. Se a gente tivesse aqui o famoso funil de vendas, a primeira pergunta que eu ia responder seria: qual é o meu ticket médio? Porque a conta, ela não é feita no funil de cima para baixo, e sim de baixo para cima, para que seja estipulada uma meta. Então vamos ter um entendimento que é R$1.000, o meu ticket médio. Vamos entender que eu preciso faturar esse mês R$100.000. Se eu preciso faturar R$100.000 em vendas, então aqui, vendas, eu preciso de R$100.000 aqui dentro dessa etapa. Só que de acordo com o meu ticket médio, para eu ter R$100.000 em venda, que é 1.000, eu preciso ter quantos clientes? 100 clientes. Então eu preciso ter clientes, eu preciso ter 100 clientes. Para eu ter 100 clientes, quantas ligações eu tenho que fazer? Vamos supor que seja um serviço como o meu, de agência de publicidade. Então eu preciso estimar qual é a minha taxa de conversão. E aí eu começo a fazer de 100.000, 1.000 é o meu ticket médio. Para eu fazer 100.000, eu preciso ter 100 vendas. E qual é a minha meta de esforço? Eu olho para dentro do meu histórico e começo a entender. Nos últimos meses, a cada 100 clientes que eu falava, um fechava. Então, exemplificando, vamos dizer que eu teria que falar com 1.000 clientes, para poder converter 100. Então aqui eu descobri o quê? A minha meta de esforço. Eu preciso falar com 1.000 pessoas para que dessas 1.000 eu tenha 100 clientes, que esses 100 clientes vezes 1.000 me deem 100.000. Então aqui eu tenho 2 metas. Aqui eu tenho a minha meta
de venda. E aqui eu tenho a minha meta de esforço. O que eu quero trazer para vocês é justamente um material riquíssimo para que você possa acompanhar o seu time de vendas. Então, quando a gente olha para essa tabela, a gente começa ali. Aqui eu fiz o exemplo de prospecção do Infusão. Eu coloquei aqui a minha meta de 2021 e dividi por semanas. Então, eu coloquei ali que eu preciso fazer 1.200 conexões, ou seja, eu preciso ter 1.200 leads. Desses 1.200 leads, eu preciso marcar 600 reuniões, porque é 50% das pessoas que entram em contato comigo, eu preciso marcar 50% delas, são números em exemplos, né? Então dão 600 reuniões. Dessas reuniões, eu gero oportunidades, porque eu qualifiquei esse lead. Eu entendi que de 1.200 conexões, 600 pessoas eu marco reuniões com elas e 400 de fato viram oportunidades. E dessas 400, 80 eu fecho. Vocês entenderam que o que eu fiz ali foi um funil. Quando eu olho para isso, qual é a minha meta de esforço? A minha meta é 1.200 conexões. Qual é a minha meta de venda? 80 pessoas fechadas. Então, nesse momento, eu começo a entender que não é só estipular vendas, mas é estipular meta de esforço. Se você talvez está no mercado varejista que vende produto, talvez você pode calcular isso por meta de atendimento, quantos clientes cada vendedor precisa atender para vender X produtos. E começar a estipular não somente a meta de atendimento, mas também como a meta por venda. Cara, então a gente precisa agregar produtos na nossa venda. Exemplo, se você está numa loja de tênis, sapato, vendeu o sapato, coloca uma meta para você poder colocar um PA, um produto adicional. Então você coloca um produto adicional, que é uma meia, é um limpa-tênis, é um boné, é algo que vai agregar a sua venda. O que eu quero trazer para vocês, dentro desse material que você vai baixar, eu vou entregar todo esse material num conteúdo aqui. Então, em algum lugar aqui dessa página vai ter todo esse material para que você possa aplicar e definir com o seu time qual é a meta deles. E aí você começa a ter clareza. Porque ao final de um mês, você pode olhar para isso e entender qual foi o resultado do esforço e qual foi o resultado da sua venda. Ravel, não tenho história porque eu nunca calculei isso. Legal, começa a partir de hoje. Tenta mais ou menos olhar o que foi feito no passado para você ter uma média. E ao passar de 1, 2, 3 meses, você começa a ter exatidão de quais são as suas metas. Então, durante toda a semana, bata com o seu time. Qual tem sido o esforço realizado e qual venda e qual valor em vendas esse esforço tem realizado. E aí, o nome disso é você tratar o lead. Entenda qual é a sua meta de venda e entenda qual é a sua meta de esforço. Estipule as duas, para que você tenha clareza daquilo que você vai cobrar de resultado do seu time. Esse material é um material poderosíssimo para você que está nessa primeira fase, que é a fase de sobrevivência e confirmação do seu negócio. E eu quero te lembrar também que todas essas fases, como todos esses materiais que você tem acesso aqui, é parte da nossa imersão, do Infusão 4.0, que acontece todos os meses. Lá a gente seleciona 40 empresários. Então, se você quiser ser um desses selecionados, entre em contato aqui com o nosso time de vendas através de algum link ou então no site Infusão 4.0, por extenso.com.br. Lá você preenche o formulário e o nosso time vai te entrevistar para saber se você está apto ou não a participar da nossa imersão. Pois bem, a gente tem a segunda fase, que é a fase de talentos. Nessa fase de talentos, quais são os seus maiores desafios? Formar um time. Pessoas é que fazem um negócio acontecer. Tem uma frase que eu gosto de falar muito. Sozinho você vai até mais rápido, mas já acompanhado você vai mais longe. Entenda que você precisa das pessoas certas para que o seu negócio deslanche. Nessa segunda fase, o desafio é esse, formar time, confiar e treinar a equipe, aprender a delegar e a liderar. São desafios enormes nessa fase. Porém, aonde a gente deve ter o foco nesse momento, quando a gente está nessa segunda fase? Em seleção de time. Tem gente que faz o contrário do que eu digo. A pessoa é muito rápida para contratar e lenta para demitir. Tem que ser o contrário. Seja rápido na demissão e lento na contratação. O lento que eu digo é cauteloso. Você precisa entender que funcionário que entra e sai, existe um grande problema. Talvez não seja funcionário, seja na empresa. Por quê? Se você não tem
as pessoas certas para aquele momento, a probabilidade delas saírem é muito grande. E isso é um prejuízo enorme, não para a pessoa que entrou e saiu, mas para a empresa. Eu costumo dizer que não adianta você contratar a pessoa e apenas delargar a demanda na mão dela. É necessário demandar. E delargar é diferente de demandar. Quando eu demando, eu digo a direção, a velocidade, o dia e a hora que a demanda precisa ser entregue. Cachorro com 2 donos morre de fome. Então lembre, se você vai demandar para uma pessoa, intitule quem é o líder dela, intitule quem é o gerente, quem é o coordenador. Deixe claro qual é o resultado que você espera dessa pessoa. Dê direção para ela entender qual é a direção e qual a velocidade que ela deve aplicar nisso. Coloque prazo, treine a sua equipe. O maior investimento que você pode fazer é em pessoas. Pessoas é quem fazem o seu negócio acontecer. Então, nessa fase, o seu foco deve ser em seleção, treinamento e desenvolvimento do seu time. E qual pilar você deve focar? Pessoas. Pessoas deve ser o seu maior foco nesse momento. E aí, novamente, eu trago para vocês. Quem está nessa fase 2, quais são os maiores erros? Rápido para contratar e lento para demitir. Use o inverso. Não liderar. Olha, entenda uma coisa. As pessoas, elas não entregam resultados ruins só porque elas são ruins. A maioria das vezes, o problema está no líder. Se o líder não sabe liderar, o time não sabe para onde ir. Então, não cometa esses erros que são muito comuns nessa fase, aonde você não lidera o seu time e quer exigir que o time tenha resultados extraordinários. Entenda, se você está numa empresa que você tem talvez gerentes, gestores e uma equipe, com quem é que você deve ter reuniões frequentes? Com os seus gerentes, para você demandar e para você entender os resultados. Obviamente que é importante você ter uma reunião. Eu aconselho pelo menos uma vez por semana, que é a reunião de hands-on, onde você vai usar 15 a 30 minutos com todo o time, para quê? Para validar, para apresentar novos colaboradores, para poder contar alguma novidade da empresa. Não é uma reunião com todos para desabafar ou para apontar erros. Lembre-se, quando a gente quer chamar atenção, a gente faz isso em particular. Quando você quer elogiar, você faz isso em público. Então, nesse terceiro ponto, como um erro comum, eu te pergunto, você sabe o que é salário emocional? Porque existe uma diferença entre salário financeiro e salário emocional. O salário financeiro é aquele que você paga no 5º dia útil do mês ou no dia 10. E o salário emocional é aquele que às vezes você nem põe a mão no bolso, mas ele gera um resultado extraordinário. Eu quero que você, nessa fase de treinar pessoas e de contratar bem, leve muito a sério também com o material que eu vou deixar para você aqui nessa página nossa. E aqui eu listei algumas formas de você poder pagar esse salário emocional. Nesse material que você vai poder baixar aqui, eu coloquei 28 maneiras para você validar a tua equipe. E talvez não te custe nada ou quase nada. Aqui tem alguns exemplos. Você tem feito a cultura de feedback? Poder ouvir e poder também contribuir com a tua equipe? Você pode convidar um colaborador seu para um almoço. E aqui eu não estou falando de almoço chique ou qualquer coisa. Você pode chamar ele para um almoço, para ele poder. As pessoas gostam de estar presente com os seus líderes. É importantíssimo, porque as pessoas se sentem felizes, se sentem importantes e têm esse prazer de poder trocar. Porque onde a gente ganha é quando a gente começa a ter conexão com a nossa equipe. Você pode dar um bombom e escrever um bilhete à mão. Olha o tanto que é simples isso. Isso transforma o ambiente. Você pode dar treinamentos e workshop. Aliás, se você é líder, é um líder que gosta de estudar, que gosta de contribuir, você pode dar você mesmo parte do seu conhecimento para o seu time. Por que não? Tem um estudo que mostra que de 5 pontos que as pessoas permanecem dentro da empresa, os 5 principais motivos, dinheiro, que é a parte financeira, é a 5ª ou 4ª na grande maioria das pessoas. Eu estou te dizendo que existem fatores anteriores ao dinheiro para que as pessoas fiquem dentro do teu negócio. E mais, se você se põe à disposição de treinar o seu time, você mesmo está aprendendo mais. Porque a melhor maneira da gente aprender e memorizar aquilo que a gente gosta de ensinar é ensinando para as pessoas. Você pode colocar um destaque quem é o funcionário do mês. Você pode dar uma folga de aniversário. Ou seja, existem diversas maneiras onde você não põe a mão no bolso e você pode sim reconhecer o seu time. Aqui eu coloquei apenas 6 como exemplo, mas você vai ter um material riquíssimo aqui com 28 formas para você começar hoje mesmo.
a valorizar, a pagar o salário emocional da tua equipe. Legal? Falamos da segunda fase, vamos agora para a terceira fase. Qual é a terceira fase que a gente tem? Organização. Nessa fase, quais são os desafios para a gente entender? Descrever e documentar processos, saber quais indicadores avaliar, criar departamentos. Nessa fase é importante, talvez seja a fase que você já colocou caixa dentro da empresa, você tem um time ideal, mas o time talvez está um pouco perdido, ou a maneira como a empresa roda não gera o valor suficiente daquilo que você espera como rentabilidade. Por quê? Porque falta processos. Como diz o Abílio Diniz, uma empresa ela é feita de duas coisas, pessoas e processos. Entenda, pessoas extraordinárias precisam de processos talvez medianos. Pessoas não tão extraordinárias precisam de processos extraordinários. E quando a gente entende a pirâmide dos nossos colaboradores, é impossível você ter 11 Neymar jogando. O que eu estou dizendo é que nem sempre, num quadro de funcionário de 50 pessoas, você tem 50 pessoas extraordinárias fora da curva. É uma verdade. Você goste ou não, mas é uma verdade. Então entenda que quando você tem processos extraordinários, você transforma as pessoas medianas em pessoas extraordinárias, porque o processo já está escrito. É muito lindo quando uma pessoa chega dentro da empresa, ela tem um onboard, ela é colocada naquele ambiente de forma inteligente, ela é integrada ao time e ela tem um processo dizendo o que ela deve fazer. Por quê? Isso facilita o que ela vai entregar de resultado e aquilo que você vai medir quando cobrar dela. Então, nesse momento, é o momento de você ter foco em escrever os processos, em você trazer o quê? Indicadores e relatórios. Como eu disse no começo, a gente não mede aquilo que a gente não gerencia. Processos nos ajudam a definir quais são os indicadores que a gente quer avaliar e quais são os relatórios que a gente quer receber. Então, não adianta. Nessa terceira fase, na fase de organização, quando fala no seu pilar, onde é que você deve focar? 100% em processos. E quais são os erros comuns dessa fase? Não criar políticas e alçadas, não definir a arquitetura dos cargos. O que acontece? Às vezes você não contrata da maneira certa e a pessoa entra, ela acha que sabe o que vai fazer e quando ela vai para campo ela não sabe o que vai fazer ou então ela descobre que ela tem que fazer 10 vezes mais do que ela foi contratada para fazer, que é justamente você não ter arquitetura de cargos e departamentos das áreas. É importantíssimo que você deixe claro para o seu time, no desenho de processo, o que cada um precisa fazer. Você precisa documentar e classificar esses processos junto do teu time. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na empresa, a pessoa que abre a empresa, ela tem um processo escrito do tipo abrir a porta, desligar a senha, o alarme, colocar a senha e desligar o alarme, verificar copo sujo, alguma coisa na sala de reunião, colocar essência na empresa inteira. Depois que ela liga o computador, mas o que eu fiz? Eu escrevi isso para ela. É uma rotina. E assim como vale para ela, vale para todos os demais, porque as pessoas começam a ter clareza. E olha que lindo isso. Você chega, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Isso facilita o teu trabalho e a empresa ganha com isso. Mas a gente só sabe fazer isso quando inicialmente a gente faz o básico bem feito. E o que é o básico bem feito nessa etapa? Descrever a função de cada uma das pessoas. E aí eu te pergunto, você tem clareza de quem contratar? Porque você só começa a definir processo e você sabe quem é a pessoa que você precisa para escrever aquele processo, para estar presente naquele processo. E aí eu trago para vocês que você precisa ter uma contratação que ela tenha uma descrição rica em detalhes. Se você não colocar a descrição, como é que você vai fazer o processo? Então, anterior a escrever o processo nessa fase, você precisa ter o quê? O seu job description, a descrição daquela função. E mais uma vez, como para cada fase eu vou deixar um material riquíssimo, eu vou deixar para você aqui um modelo de job description, onde você pode, de forma muito simples, colocar qual é o carro que você precisa, quem é o gestor imediato, qual é a área, qual é o perfil que você precisa. Não adianta você pegar uma pessoa tímida e botar no time de vendas. Isso é nítido. Então, qual é o primeiro passo para você começar a desenhar bons processos? Começar a descrever as vagas que você tem dentro do teu negócio, as pessoas que você precisa
para girar as manivelas ali dentro. Então aqui eu coloquei a descrição do cargo, a descrição detalhada das funções, eu coloquei com a descrição do cargo, quais habilidades, atitudes, graduação, forma de avaliação. É nesse momento que você começa a ter os primeiros passos para que você possa desenhar o processo da sua empresa. Processos bem desenhados, resultados com certeza muito melhores. Pega esse job description, para com a sua equipe um tempo e escreve a definição de cargo de cada uma dessas pessoas e mostre isso para elas também, para que vocês possam compartilhar. Ou ela vai falar, eu não sabia que eu tinha que fazer isso, ou você vai acabar levando a nova função ou tirando algo que nem era daquela pessoa. Clareza. Quanto mais transparência a gente pôr, quanto mais luz a gente colocar no negócio, melhor fica o nosso dia a dia. Legal? Então, meu amigo empreendedor, meu amigo gestor, empresário, a gente vai para a nossa quarta e última fase desse treinamento, que é a fase de excelência. Na fase de excelência, a gente tem que entender que é a fase que talvez as empresas já passaram da primeira, da segunda, já tem processos bem definidos, mas agora ele precisa dar o próximo passo de escala. Talvez o cara está saindo ali de médio para grande business, ou talvez até de pequeno para médio, mas é a fase de excelência. O negócio já foi afirmado, tem pessoas ideais dentro do time, os processos estão bem desenhados, mas agora ele precisa demandar mais. O gestor tem que começar a se afastar do operacional para que o negócio possa ter maiores resultados. É aquela fase onde não cabe para o CEO ou para os diretores estarem no operacional da empresa. Eles têm que estar onde? Na parte estratégica. Talvez nesse momento eles operem menos, mas precisem pensar mais. E quais são os desafios que a gente tem nessa fase? A parte de planejamento estratégico, a parte de políticas e alçadas, a parte de benchmark constante, porque é nesse momento que você precisa estar olhando para os seus concorrentes, estar olhando para as referências que você tem no mercado, para você ficar criando novas estratégias e se blindando contra as mudanças do mercado. Porque fato é, gente, estabilidade não existe. A estabilidade, ela não se senta à mesa com a prosperidade. Entendam isso. Em nada na vida nós temos estabilidade. Muita gente, mas a empresa que era bilionária tinha estabilidade. A pandemia fechou várias empresas que eram bilionárias. Ou seja, nós estamos o tempo todo lidando com as adversidades. Então, se eu não tenho clareza do que está acontecendo ao meu redor, como é que eu vou desenhar um planejamento estratégico? Como é que eu vou fazer as políticas e as alçadas com tranquilidade? Então é nesse momento, conhecendo do mercado, conhecendo das estratégias que precisam ser aplicadas no negócio, que o gestor, o CEO, precisa começar a se afastar mais da operação e delegar mais. Porque não adianta eu vou dar um exemplo, se você é o líder do time de vendas e toda hora o time de vendas precisa te acionar para negociar uma proposta, ou seja, o negócio não roda sem você. O papel de um CEO, galera, é ele se tornar dispensável para o negócio. Não é indispensável, é dispensável. É do tipo, se eu morrer hoje, o negócio continua tocando. Não adianta você achar que você é único. Primeiro que ninguém é único, é insubstituível. E nessa fase, nesse papel de CEO, você tem que entender que o seu papel é se tornar dispensável para o negócio. Então, se você não distribuir alçadas, como é que o time de vendas consegue performar mais, escalar mais? Porque sempre eles estão te acionando. Então é ideal que você escreva para o teu time de vendas, aqui como exemplo, qual é a margem que ele pode negociar, até qual desconto ele pode chegar, né? O que ele pode dar de bônus para o cliente. Facilite a vida dele de forma escrita, para que ele evite de te acionar. Porque quem está no estratégico precisa ter a cabeça livre e o negócio precisa continuar rodando. Então a sua equipe continua tocando, ela continua fazendo a máquina girar enquanto você está pensando em novas estratégias. E nessa etapa, aonde você deve focar? Qual é o principal pilar que você deve olhar como resultado? Na participação dos lucros da empresa. É a hora de você começar a partilhar um pedacinho a mais do bolo com o teu time, porque você está dando mais responsabilidade, se afastando da operação, e é importante que eles tenham sentimento de dono, mas que eles também participem do resultado do dono. Então é a hora de você começar a desenvolver um programa de participação nos lucros da empresa. E aí, nessa fase, em onde o olhar tem que ser no crescimento, na expansão, as pessoas cometem erros comuns nessa fase também, que eu digo que é o seguinte: não formam líderes. Entenda o seguinte: se você está aqui e você precisa
Passar para outro patamar, é necessário que você tenha uma pessoa te acompanhando para que quando você suba, ela suba junto com você. É importante você formar um líder, dar oportunidade para quem já é de dentro do ecossistema. Eu, particularmente, prefiro tentar promover alguém da equipe do que trazer alguém de fora. Já aconteceu de eu trazer de fora por, às vezes, não achar dentro do time? Sim, mas eu prefiro dar oportunidade para quem já é de dentro da casa. Formar o time é muito importante. E formar líderes é mais importante ainda, porque quando a empresa cresce, você precisa de novos líderes. A verdade é, você precisa de clones seu em cada uma dessas posições. E lembrando que mais inteligente não é aquele que é o dono da empresa, é aquele que contrata pessoas mais inteligentes que eles para juntar-se ao time dele. Então tenham pessoas que tenham habilidades diferentes de você em posições distintas. Você não consegue fazer tudo. Então, exemplo, se você tem 10 empresas numa região e você quer ir para outro estado, é interessante talvez que você pegue alguém do seu time que já performe bem e leve ele para outro estado. Por quê? Porque lá ele vai implementar a cultura do teu negócio, ele já conhece de perto o teu negócio. Mas para isso você precisa formar a liderança. Outro erro comum, não ter remuneração variável. O teu time precisa entender que eles são donos do negócio, mas que eles participam disso também. Essa fase, obviamente, é uma fase de uma empresa mais madura, onde ela já consegue e precisa fazer essa distribuição. Para quê? Para fazer com que o time se engaje mais e que todos possam ter participação no resultado da empresa. Ou seja, o time para de olhar para o salário fixo e começa a olhar para o PPR, PLR, seja como for que você conhece essa terminologia. Mas é necessário começar a distribuir um pouquinho do lucro da empresa para o negócio poder expandir. E o outro é comodismo e zona de conforto. Entendam uma coisa que eu quero escrever para vocês. Estabilidade ela não existe. Ela não existe. Não existe você dizer que a minha empresa ela está estável. Meu amigo, ou a sua empresa está crescendo, ou ela está caindo. Não existe esse meio termo. Então, um grande erro de muitos empresários que eu tenho acompanhado e tenho visto é ele dizer o seguinte: não, eu estou confortável, eu quero seguir dessa maneira aqui. Ou a sua empresa está crescendo, ou ela está caindo, ou ela está regredindo. Isso serve não só para a empresa, como serve para tudo na nossa vida. E esse treinamento que nós estamos fazendo aqui, se você aplicar ele, assim como os materiais que você vai ter acesso aqui, eu posso te garantir que em menos de um mês você já vai obter resultados. Eu posso te falar isso na prática, como posso falar de pessoas que participam do meu treinamento, do Infusão 4.0, e saem de lá no outro dia aplicando e já têm resultados imediatos. Não é uma fórmula mágica, é simplesmente o básico bem feito. O Infusão 4.0 é um treinamento onde eu pego toda essa minha bagagem, essa minha experiência com mais de 2.000 clientes e aplico ensinando para empresários e gestores o que eles devem fazer para transformar os resultados. Nós teremos 40 vagas nessa edição e são limitadas. Os últimos treinamentos nós já passamos por mais de 150 empresas em um projeto que nasceu há pouquíssimo tempo, mas que você pode conferir diversos depoimentos de pessoas que fizeram e se encantaram com o resultado. Eu estou junto com o Dr. Leandro Vaz, uma das maiores referências na medicina esportiva do Brasil e que hoje é conselheiro do laboratório Sabin, um dos maiores laboratórios do Brasil, com um faturamento de quase 1,5 bi anual. Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês, nessa quarta fase, algo básico para você depois poder fazer as suas estratégias e poder partir para a sua divisão de lucros. Mas antes de desenhar uma estratégia, eu tenho passos básicos. E esses passos são: eu preciso desenhar a persona ideal do meu business e eu preciso entender, através de benchmarking, o que meus concorrentes estão fazendo, o que as referências que eu tenho no mercado estão fazendo. E aí, gente, muita gente deixa de fazer essas análises porque desconhecem ferramentas gratuitas, como essa do Facebook. Você sabia que todos os anúncios do Facebook são anúncios públicos? É isso. Você pode digitar biblioteca de anúncio no Google, que vai aparecer o site do Facebook, biblioteca de anúncio. Nessa biblioteca de anúncio, eu botei como exemplo aqui a Magazine Luiza, onde eu coloco lá todos os anúncios e digito o nome da Magazine Luiza. E ele me mostra todos os anúncios que estão ativos da Magazine Luiza. O que eu estou dizendo com isso? Que eu posso avaliar as promoções que eles estão veiculando,
eu posso avaliar a copy que eles estão utilizando, eu posso avaliar o layout que eles estão utilizando e a quantidade de anúncios que eles estão utilizando também. Eu vejo o que está ativo e o que não está ativo. É uma ferramenta poderosa para você poder olhar para o teu concorrente, olhar para as tuas referências e saber o que eles estão vendendo nessa atualidade, quais são as campanhas que estão ativas deles. Então aqui eu consigo entender tudo sobre o quê? Olha que legal essa informação. Com um único clique, às vezes, você consegue saber todas as campanhas, todas as promoções que seu cliente está investindo na internet. Uma outra ferramenta que eu gosto muito é para a gente poder avaliar, e ela também é gratuita, é o Google Trends. É uma ferramenta para você entender a relevância que tal assunto ou tal empresa tem no mercado. Então aqui eu listei Magazine Luiza, Ponto Frio, Ricardo Eletro, Casas Bahia. E ele me dá a relevância de cada uma dessas empresas dentro do Google. O que isso me mostra? Que eu consigo avaliar quem está se posicionando bem e quem não está. Ou seja, eu tenho ferramentas poderosas. Então, quando eu falo de estratégia, eu posso usar essas duas ferramentas para começar a entender e fazer benchmark dentro do meu negócio. E depois eu começo a fazer o quê? Desenho da minha persona. Então aqui a gente define pelo menos duas, para você saber com quem você vai falar e o que você vai falar. Porque como é que eu vou vender uma jaqueta da Harley Davidson para um cara que joga futebol, que não tem fit com o negócio? Ele pode estar jogando futebol e ter a jaqueta, mas me entenderam, né? Eu preciso saber falar da maneira certa e com a pessoa certa. Então, para você começar a desenhar uma estratégia, antes de pensar em mídia, meio, em mensagem, você tem que pensar antes quem é o meu público e o que o mercado está oferecendo, porque o mercado é soberano. Eu posso te fazer uma pergunta. Quem é que decide o preço do teu produto? É você ou o cliente? Quem decide o preço do teu produto é o cliente. Porque se os clientes acharem que não devem pagar aquele valor no teu produto, o teu produto não vende. Então, nesse momento, a gente começa a entender que eu preciso criar valor na minha marca, que é um outro assunto para outra aula sobre brand, para depois eu fazer com que as pessoas criem consciência do valor que aquele determinado produto oferece. Ou seja, para partir para a parte de divisão de lucros, alçadas e estratégia, existe um básico a ser feito dentro da estratégia, que é o quê? Definição de benchmarking e definição de persona. Esse material também vai estar disponível para vocês, onde eu vou ensinar vocês a usarem essas ferramentas, tanto a biblioteca de anúncios como o Google Trends, e vou dar outras ferramentas para vocês, como eu também vou deixar para vocês um documento para vocês desenharem persona para o seu negócio. É muito importante. Então, galera, em resumo, para a gente terminar esse treinamento, que eu espero que você aplique no seu negócio, e vou fazer o desafio. Aplique tudo o que eu te ensinei aqui hoje, baixe os materiais, coloque em prática, são materiais simples. E eu quero que dentro de um mês você possa ir no meu Instagram, que eu coloquei aqui, ó, @ravelnava, e faça um comentário em qualquer foto minha, ou me manda um direct dizendo que você implementou e que deu certo no seu negócio. Então é isso, galera. Esse treinamento ele é parte do que eu ensino no Infusão 4.0. Lá eu tenho muitos outros materiais, dinâmicas que fazem ser lúdico e fácil a maneira de aplicar no seu negócio. Aqui tem a nossa planilha, aqui tem todo o nosso material e eu quero só recapitular para você que existem 4 fases. Para cada fase existe desafios, foco e os pilares que você deve focar. E nas 4 fases existem também os erros que você não deve cometer. Agora que você já sabe em qual fase a sua empresa está e quais são as atividades que você precisa fazer para melhorar os seus resultados, eu quero te fazer um convite para eu te entregar muito mais conteúdo. Além disso, eu quero te entregar uma experiência extraordinária e um network poderoso. Mas antes, eu quero que você me fale se realmente você está comprometido com a mudança do seu negócio e com a mudança do seu estilo de vida. No dia 24 de julho, aqui em Brasília, eu vou estar fazendo uma imersão com 12 horas de conteúdo intensos, onde nós vamos estar com apenas 40 vagas disponíveis. São 40 empresários de todo o Brasil vindo receber esse conteúdo que já tem transformado mais de 150 empresas. Rola essa tela para baixo, preencha todos os dados do formulário. Caso você seja aprovado pelo meu time, você vai estar presencialmente aqui em Brasília comigo, eu e você, e mais 40 empresários, num grupo seleto, onde juntos nós vamos imergir das 8 da manhã às 20 horas com um conteúdo prático e transformador. Eu, juntamente com meu sócio, Dr. Leandro Vaz, e a fundadora do laboratório Sabin, doutora Janete Vaz, vamos entregar tudo que nós sabemos nessas 12 horas,
para que a gente possa transformar a realidade do nosso país. Eu acredito que empresas fortalecidas são ambientes sólidos para que o nosso país também possa crescer. Não perde essa oportunidade. São apenas 40 vagas com nomes poderosos que vão transformar o seu negócio. Vem comigo. É conteúdo, experiência e network. Um forte abraço. Eu espero te encontrar dia 24 de julho aqui em Brasília.